Eu já sei que a ansiedade é parte natural do funcionamento do ser humano, mas como saber se o meu conjunto de sintomas negativos ou de emoções ansiosas virou um transtorno ansioso? Olá, meu nome é Felipe Tapias, eu sou médico psiquiatra e esse é o canal Psiquiatria Baseada em Evidências. Hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre as síndromes ansiosas, os tipos de transtorno ansioso, e nesse vídeo de hoje fique até o final para entender se a sua sensação de ansiedade de fato virou uma doença, virou um transtorno ansioso e se você precisa de uma abordagem terapêutica mais específica, pragmática. Os transtornos ansiosos desencadeiam uma série de sintomas que, em comum entre eles, existe a ansiedade e a preocupação. Os transtornos ansiosos eles fazem parte de uma grande categoria chamada síndrome ansiosa, e as síndromes são um conjunto de sinais e sintomas. Portanto, dentro das síndromes ansiosas, nós temos os transtornos ansiosos. Esse conjunto de sintomas ansioso pode ser observado também em outras síndromes. Por exemplo, nós podemos ter uma síndrome depressiva, então o paciente está triste, para baixo, desanimado, sem prazer em fazer as coisas do dia, sem iniciativa, e ele ter uma sensação de agonia, de inquietação, uma ansiedade de fato. Ele tem um sintoma ansioso dentro de um tipo de transtorno do humor, dentro de uma síndrome. Então, dentro da psiquiatria, os sintomas eles podem estar presentes dentro de vários tipos de doença. A gente pode ter também um quadro ansioso dentro de pacientes com psicose. O paciente tem um delírio, tem certeza que o vizinho quer agredi-lo, tem certeza de que o vizinho está perseguindo ele de alguma forma e começa a ficar angustiado, aflito com aquilo. Dentro da síndrome ansiosa, nós temos 10 tipos de transtornos ansiosos. Esses 10 tipos de transtornos ansiosos, eles correspondem a 2 caixas de um conjunto de sintomas e características. A primeira caixa, ela descreve especificamente o que é essa ansiedade, essa sensação ansiosa negativa. Então, dentro da primeira caixa, quem tem um desses 10 tipos de transtorno ansioso, que obrigatoriamente tem que ter esse conjunto de sintomas da primeira caixa, vai ter medo, sintomas somáticos, sentimento de evitação, preocupação e ansiedade. E na sua segunda caixa, ele é um prejuízo funcional ou um sofrimento clinicamente significativo. Agora, para a gente começar a destrinchar um pouco melhor sobre os sintomas ansiosos e quando saber se a sua ansiedade de fato virou uma doença, vamos tentar primeiro entender o que é a ansiedade. A ansiedade, ela é uma expectativa de um acontecimento, é uma expectativa de um enfrentamento. E essa expectativa, ela pode ser um sintoma ou um sentimento, uma emoção positiva, ou seja, você está ali com uma vontade muito grande que aquilo aconteça. Cria-se ali uma sensação de uma espera de algo que seja muito positivo para você. Essa expectativa é um desejo intenso que aquilo aconteça. Por exemplo, uma criança que no Natal está esperando da meia-noite para abrir o presente, alguém que marca um encontro pela primeira vez e fica com aquela expectativa muito grande, aquele frio na barriga, aquela espera de como vai ser aquele momento. Então, é um sintoma ansioso positivo. A ansiedade, ela também pode gerar uma expectativa e uma emoção intensa de uma sensação negativa, uma aflição, uma agonia, uma sensação de inquietação. Por exemplo, você ter um diagnóstico de câncer e está aguardando o resultado de uma biópsia, então você fica muito aflito, você fica com agonia, você começa a ficar angustiado, apreensivo, começa a trabalhar antes do desfecho daquela situação, que é a pré-ocupação, tentando encontrar vários desfechos, vários caminhos finais para aquele tipo de situação que ainda não aconteceu. E essa sua atenção para o encontro desses desfechos te gera um trabalho, te ocupa. Então essa é a pré-ocupação da ansiedade em si. Agora que entendemos o que é a ansiedade, vamos falar sobre um pouco da segunda caixa aqui, que fala do prejuízo funcional e do sofrimento clinicamente significativo. O prejuízo funcional, ele é alguém que já tem um funcionamento prévio,
Por exemplo, um estudante que está na faculdade, que tem amigos, que gosta eventualmente de sair, encontrar com as pessoas em algum tipo de bar, assistir uma série, fazer academia, algum outro tipo de esporte, e ele começa a não ser mais aquela pessoa que ele era. Ele não consegue mais estar junto das pessoas, ele não consegue dormir muito bem, então ele não consegue acordar para a faculdade. Ele está tendo um prejuízo da funcionalidade dele, de quem ele era. Já o sofrimento clinicamente significativo, ele é um incômodo no paciente que começa a tomar centralidade na vida dele. Aquela sensação de agonia, a preocupação dele está em todo lugar e quase a todo tempo. Então, esse incômodo, ele gasta muito tempo do paciente. Ele está ali presente em vários momentos da vida dele com uma intensidade que leva o paciente a desenvolver outros sintomas. Ele vai ficando tenso com aquela apreensão, ele vai ficando com um pensamento mais acelerado, ele eventualmente pode começar a ficar com medo que deixa com que ele não consiga enfrentar algumas situações, ele começa a pensar tanto naquilo que ele não consegue relaxar para dormir e isso começa a gerar nele uma sensação de fadiga, de cansaço. Olha só a proporção que essa ansiedade gerou de incômodo no paciente. Esse paciente está sofrendo de forma significativa, tem um prejuízo clinicamente significativo. Portanto, há necessidade de fazer uma abordagem terapêutica e que provavelmente é necessário também ferramentas medicamentosas para esse tipo de quadro. Claro, quando ele está ali mais rico nesse conjunto de sintomas com uma certa intensidade um pouco maior. Portanto, o médico, quando ele vai fazer o atendimento de algum paciente que tem um quadro ansioso, ele precisa fazer uma avaliação de um olhar clínico, que é o discurso do paciente, a prosódia, a forma como ele se apresenta, a aparência. Tudo isso está dentro do olhar clínico. O olhar clínico é um olhar treinado, um olhar de alguém que trabalha com aquilo e que já fez aquilo várias vezes. E durante a sua formação foi explicado a ele o que é uma pessoa que está com um sofrimento considerável para alguém que não está. Esse bom médico, ele vai conseguir fazer essa diferenciação fazendo uma boa avaliação do paciente. Os testes diagnósticos, eles dão um direcionamento, eles aumentam a probabilidade de acertar quando um paciente de fato tem um diagnóstico. Ele é uma ferramenta de triagem. A gente pode usar o teste diagnóstico ali para separar um paciente que tem uma doença de um paciente que não tem uma doença. Estou falando aqui de testes diagnósticos que nós temos hoje na internet, inclusive tem no meu site também, e ele é importante para você conseguir ter algum tipo de direcionamento se você está ou não em um sofrimento mais importante, mas ele não dá o resultado diagnóstico. Ele não serve, não funciona para saber se de fato você precisa começar a tratar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Compartilhe com pessoas que possam estar sofrendo com esse conjunto de sintomas também. Bom, depois de você entender se esses seus sintomas causam uma doença, um transtorno ansioso, existem algumas diferenciações que a gente faz para entender quais dos 10 tipos de transtorno ansioso você desenvolveu. E aí eles são separados basicamente em 3 direções. A primeira direção é saber se esse conjunto de sintoma ansioso vem por uma outra doença clínica. Por exemplo, um transtorno ansioso que veio desencadeado de um hipertireoidismo ou de algum outro tipo de quadro clínico de uma doença que não faça parte de um transtorno psíquico e gerou ali um conjunto de sintomas ansiosos intenso. O segundo caminho é saber se esse conjunto de sintomas ansiosos veio a partir de uma intoxicação por algum tipo de droga ou abstinência. Então, você pode pegar um paciente que sofreu ali uma intoxicação por cocaína ou por algum outro tipo de droga e está ali com um quadro de pânico, uma crise ansiosa muito intensa. Além da intoxicação, a gente pode observar também a abstinência. E o terceiro caminho, os médicos eles prestam atenção no conteúdo da apreensão ou da preocupação daquele paciente. Ou seja, esse paciente está
aflito, está com uma agonia, com medo, preocupado, porque ele eventualmente pode estar com uma doença, ou ele eventualmente tem uma doença clínica e ele acredita que essa doença clínica ela é muito mais séria do que ela realmente é, e ele busca o tempo todo um diagnóstico clínico, fica ferindo pressão, fazendo exame laboratorial, vendo frequência cardíaca, ele está ali o tempo todo buscando médico para entender se ele desenvolveu um câncer, normalmente está relacionado a um tipo de doença séria. Ou mesmo ele tem uma característica evitativa de ir ao médico, de ir a um hospital, ele passa um tempo muito prolongado sem buscar um atendimento médico, mesmo sabendo, por exemplo, que ele está com uma lesão e ele precisava observar aquilo, ou que ele está tendo algum tipo de desmaio, ele precisava investigar aquilo. Esse foco de apreensão, de preocupação, está relacionado à doença. E isso nós chamamos de transtorno de ansiedade de doença. Outro tipo de foco de apreensão e de preocupação é de um transtorno que se chama agorafobia. Na agorafobia, o paciente fica com medo de passar mal dentro de um ambiente e ou não conseguir fugir daquele lugar ou de não conseguir ser cuidado quando ele passa mal dentro de um ambiente. Ele se sente paralisado, ele tem um medo muito intenso. Muitas vezes ele consegue enfrentar e ir até esses lugares, mas com muito sofrimento. Existe um outro tipo de transtorno ansioso que o foco de apreensão está relacionado com falar em público ou com ser avaliado frente a muitas pessoas. Por exemplo, pacientes que ficam muito angustiados de fazer uma apresentação em público, de falar em uma reunião que tem várias pessoas e quando você vai falar as pessoas olham para você. Ela também se sente muito ansiosa ou apreensiva em passar por alguma situação constrangedora, tanto nessas falas em público ou até quando vai conhecer uma outra pessoa. Esse é um tipo característico de ansiedade que é a fobia social. Na fobia social, os pacientes também podem ter o medo ou de comer na frente das outras pessoas, comer em público e passar mal, ou de escrever. Então, a hora de assinar um documento ou de preencher um cheque, quando ele se sentia avaliado, porque existe uma outra pessoa que está ali olhando enquanto ele preenche, ele começava a tremer, tinha uma dificuldade enorme de conseguir completar. Um outro tipo de foco de apreensão que a gente avalia é o foco de apreensão de ter uma crise ansiosa. O próprio foco de apreensão, a própria preocupação em ter uma crise muito intensa. Isso acontece no transtorno do pânico. O paciente que tem um transtorno do pânico, ele tem uma crise súbita de ansiedade, mas de uma intensidade muito estimada, em que o paciente, junto com a sensação de medo, ele desenvolve uma série de sintomas somáticos. Quando a gente fala sobre somáticos, são sintomas do corpo. Então, ele vai ter outros sintomas físicos que são muito intensos. Palpitação, falta de ar, aperto no peito, sensação de instabilidade autonômica, de que está desmaiando, suor, pode apresentar ali dores abdominais, náusea ou vômito, tremores, uma sensação de morte iminente, eventualmente de formigamento, parece que você está infartando, que você está tendo um AVC, que você vai desmaiar, ou em alguns pacientes, uma sensação de que você vai perder completamente o controle. Então, uma crise súbita de pânico gera uma sensação tão negativa que depois da crise o paciente fica com foco de apreensão em não ter mais a crise. Ele fica morrendo de medo de ter uma crise daquela novamente. Esse é o tipo de foco de apreensão de quem tem uma crise de pânico. Existe mais um tipo de transtorno ansioso que o foco de apreensão está disperso. Ou seja, ele está preocupado se algum familiar dele está doente ou se a doença daquele familiar vai piorar, se ele está com algum tipo de doença, se os filhos dele estão bem ou vão se machucar, se ele vai perder o emprego, se ele não vai conseguir pagar as contas no final do mês, se ele está sendo um bom marido, uma boa esposa. Então, ele alterna em intensidades em várias esferas da vida. Isso é o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Existe ainda a fobia específica, que é um tipo de transtorno ansioso que é menos comum fazer com que o paciente venha até o consultório por esse tipo de queixa, já que ele não gera um prejuízo tão importante do funcionamento.
A fobia específica ela está relacionada a um medo desproporcional com certo tipo de situação ou de algum bicho ou de algum objeto. Portanto, existe ali a fobia de agulha, sangue, de lagartixa, de barata, de subir em um elevador ou pegar um avião. Quando é elevador e avião, é o que é mais comum de vir ao consultório. Ou o paciente ter a fobia específica junto com outros tipos de transtorno. Aí ele acaba buscando porque o prejuízo funcional dele é muito maior. Existe também o mutismo seletivo e a ansiedade de separação. E aí eu não vou abordar aqui mais especificamente porque não é o meu grupo de pacientes que eu atendo durante a minha prática clínica. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal então e continue aqui toda quinta-feira às 19 horas para continuar recebendo conteúdo de qualidade sobre saúde mental.